Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Henrique de Física, Fundamentos de Física. Nosso curso está voltado principalmente ao curso preparatório para vestibulares, vestibulinhos, etc. A aula de hoje foi estimulada por uma das alunas lá do curso que falou para a gente o seguinte: professor, eu estou com dificuldade em ótica. Daria para o senhor discutir o assunto? Então, hoje nossa aula vai ser voltada a isso, a os fundamentos de óptica. Bom, primeira coisa a gente entender com relação à ótica. Nós temos que compreender que ótica não é nada mais nada menos que o estudo do comportamento da luz. Então, imagine o seguinte, tem um laser, o laser é um bom exemplo para o entendimento da luz. Por quê? A luz ela se propaga de forma retilínea. Então, quando vocês acionam um laser, ele forma um feixe de luz. E a luz, então, ela propaga-se sempre numa única direção. Tá? Ela não tem o espalhamento. Ah, professor, mas a lâmpada aqui do estúdio, a lâmpada de casa, quando eu ponho a lâmpada, ela preenche todos os espaços possíveis com luz. Presta um pouco mais atenção. Reparem nos móveis. Não existe sombra? Existe, né? Pois é. E por que existe sombra? Porque a luz, na verdade, está se propagando em linha reta. É que o corpo luminoso, ele propaga-se luz. Por exemplo, a lâmpada, ela não tem um formato circular. Ele está propagando-se luz retilínea por toda aquela região circular. Entretanto, há objetos que estão formando sombra. Então, ele não está se espalhando para todo o ambiente. Primeira coisa, então, a gente entender é que a luz se propaga em forma retilínea. Segundo, a ótica. Quando falamos de ótica, nós estamos falando também de como nós enxergamos. Nós enxergamos o objeto. Olha, por exemplo, esta caneca. Eu estou enxergando a cor preta. Bom, na verdade, nós estamos enxergando a luz refletida neste objeto. Então, todo e qualquer objeto, quando recebe uma quantidade de luz, uma parte é absorvida, uma parte é refratada, e essa parte que nós recebemos de volta nos olhos, nos nossos sensores, na verdade, o que nós conseguimos compreender por cor. A luz tem um espectro. O espectro de cor tem várias cores: vermelho, laranja, amarelo, verde e assim sucessivamente. E a combinação desse espectro, ou a exposição desse espectro, é o que nós entendemos por cor. Tá? Então, quando nós falamos de ótica, nós estamos falando de uma quantidade de massa, de energia que nós conseguimos enxergar e, principalmente, o comportamento da luz. Tá? Sempre a ideia do comportamento da luz. Como é que a luz se comporta em termos da sua propagação. Um excelente exemplo é quando nós vemos o nosso planeta. Reparem que isso aqui está fora de escala. Tá? Então eu tenho o Sol, que é um corpo luminoso, eu tenho a Terra e a Lua, que são chamados de corpos opacos. O que é o corpo luminoso? O corpo luminoso é aquele que emite luz. O corpo opaco é aquele que não emite luz. E eu tenho também o transparente, ou translúcido, melhor dizendo, que permite a passagem reduzida de luz. Então, passa apenas uma parte da luz. Bom, e aí o que acontece? Quando nós pensamos em termos de propagação da luz, nós pensamos nos elementos que ocorrem. O melhor exemplo, como eu tinha dito, é o movimento da Terra. Notem que a Lua faz um movimento sempre mantendo
a mesma circunferência. Então a Lua não se afasta da Terra. Ah, professor, mas espera um pouquinho. Há momentos do dia, ou da semana, do mês, que a Lua está maior, há momentos que a Lua está menor. Como é que isso funciona? Que história é essa de que a Lua não se afasta da Terra? Pois é, o movimento é contínuo em torno da Terra. Esse evento que nós vemos de enxergar a Lua maior ou menor, acontece porque a atmosfera funciona como se fosse uma lente. Então, quando nós olhamos a Lua de determinado ponto, lembrando que a Terra está em rotação, a Lua também está em movimento em torno da Terra. Isso significa dizer que, em alguns momentos do mês, do ano, haverão posições distintas em relação à Lua, que nós, como observadores, na superfície da Terra. E, nessas posições, a atmosfera atua como se fosse uma lente, ampliando ou reduzindo a nossa percepção. Legal? Bom, isso se dá por quê? Por causa da propagação da luz de maneira retilínea. Então, quando vocês veem um corpo luminoso, o Sol, ele está emitindo luz, ele é esférico, né? Próximo do esférico, então ele emite luz em todas as direções. Se ele emite luz em todas as direções, porque ele é um corpo luminoso, em relação à Terra, eu tenho então 3 tipos de eventos em relação à luz. A face da Terra, que está voltada diretamente para o Sol, é a chamada região iluminada. Então, a partir dali, nós estamos de dia. Quem está à noite está do outro lado, na região de sombra. Tá? E aí, o que acontece? O evento, por exemplo, de lente, dá a impressão dele estar um pouco mais distante, porque nós não estamos mais com a variação desta lente. Bom, e ainda temos uma região chamada de penumbra, que é aquela sombra clarinha, como vocês podem, por exemplo, ver, no exemplo que eu dei agora, no ambiente que vocês estão. Vocês estão num cômodo da sua casa. Olhem embaixo da estante. Vocês veem a sombra, diferentemente da área iluminada. Tá? Então, a sombra, ela é um pouco mais clara. Por quê? Porque ela recebe um pouco desta luz vinda desta região aqui. Ó. Tá? Lembrando que a luz ela é retilínea. Então, a luz que vem desta região, ela vai permitir um pouco mais de energia, de luz chegando aqui. Bom, legal? Bom, agora reparem uma coisa importante para que a gente possa compreender. O que quando nós chamamos a ótica, nós também falamos ótica geométrica, principalmente na resolução de problemas. E nós estamos falando de problemas principalmente para vestibulares, vestibulinhos, etc. Por que ela é chamada de óptica geométrica? A luz se propaga de forma retilínea. Isso significa dizer que, se nós observarmos, nós temos um conjunto de triângulos. Sempre que vocês têm uma luz, seja um corpo luminoso, com as suas dimensões compreendidas, ou chamado de ponto material, que a gente pode, por exemplo, falar que a lâmpada pode ser tratada em alguns momentos como ponto material. Ou o que é o ponto material, professor? Que a gente não está levando em conta o tamanho. Seja uma ou outra, a luz se propaga de forma retilínea. Então, se vocês observarem, nós temos uma série de triângulos. E se nós temos triângulos, nós podemos usar a trigonometria. Trigonometria e os teoremas de Tales e Pitágoras para achar as soluções dos nossos problemas. Legal? Então, quando eu tenho, falando em óptica geométrica, eu preciso recordar o que é o teorema de Tales, o teorema de Pitágoras. Eu preciso recordar as leis de senos, as leis de cossenos, senão eu não consigo estudar a óptica geométrica. Para isso, eu vou colocar um card aqui em cima,
E nesse card vocês vão ver ali, tem vários estudos correlacionados a esses temas, tá? Bom, dito isso, vamos para um problema prático. Então eu tenho esse problema aqui, ó. Uma lâmpada é fixada no teto de uma sala, cuja altura é 6 metros. Um quadrado de lado 40 centímetros é suspenso a 2 metros do teto, de modo que suas faces sejam horizontais ao seu centro. Esteja na mesma vertical que a lâmpada. Beleza. Calcule a área da sombra, preste atenção na pergunta, projetada no chão da sala, Considerar a lâmpada como um corpo adimensional ou ponto material. Bom, então reparem, eu quero calcular a área de uma sombra. Para isso, eu tenho que primeiro, agora dicas. Sempre que vocês tiverem um problema, de física principalmente, façam a representação dele. Por exemplo, eu desenhei uma região que eu chamei de sala. Não precisa ser com tantos detalhes, mas para ficar fácil de vocês enxergarem. Aquele ponto amarelo é o meu chamado ponto material, que é a luz que está emitindo, a lâmpada que está emitindo luz. Colocando um anteparo a uma distância de 2 metros do teto, ou seja, também da lâmpada, eu projetei uma sombra, certo? Notem que no momento em que eu desenhei, já apareceram para a gente triângulos. E se tem triângulos, eu posso usar o quê? Teorema de Tales, Pitágoras. Tenho retas, certo? Então, quando eu tenho retas que se interceptam, Tales. Tenho triângulos, posso usar Pitágoras. E aí depende do desenvolvimento do problema. Então, continuemos. Observem que o problema diz que a altura da sala é de 6 metros. Então, quer dizer, a sombra está do teto a uma altura de 6 metros. Beleza? Dito isso e colocado esses elementos, eu ainda tenho que olhar o tamanho desse quadrado. O quadrado é de lado 40 centímetros. A unidade da altura da sala e da distância do anteparo está em metros. Então, convém eu colocar também em metro. Tudo na mesma unidade. Olha só o que o pessoal chama de pegadinha, é isso. Então, o lado do meu quadrado é de 0,4 metro. Beleza. Agora vamos deduzir os elementos. Se eu observar bem, eu tenho um triângulo que vai da lâmpada até o anteparo. E um segundo triângulo que contém esse primeiro, que vai da lâmpada até o chão. O que é um triângulo? Um triângulo, no caso do triângulo retângulo, ele pode ser entendido também como retas que interceptam outras retas, chamadas de retas paralelas. Porque, reparem, essa reta com relação ao anteparo está paralela à reta do piso. Se eu conseguir enxergar retas paralelas, eu posso usar o teorema de Tales. Se eu não conseguir enxergar, eu posso usar direto o teorema de Pitágoras. Ambos vão dar os mesmos resultados, eu só preciso manipular alguns elementos. Por exemplo, para Pitágoras, eu teria que utilizar os triângulos, beleza? E precisaria de outra informação. Precisaria lembrar que, no caso do triângulo, esse segmento aqui e esse segmento aqui são, na verdade, no triângulo, metade, por exemplo, do anteparo, metade de 0,4. Ok? Bom, mas eu, Marcos, enxerguei melhor o teorema de Tales. Então, eu vou aplicar o teorema de Tales. Abstrair os outros elementos já. Então, olha só, eu tenho duas alturas, dois lados, e duas bases. Base que eu estou falando são as retas que estão paralelas interceptando esses dois segmentos. Pronto, acabou o meu problema. O teorema de Tales diz o quê? Eu monto uma razão. Então, quer dizer, vai ficar
2 está para 0,4, assim como 6 está para x. Joia. Montei essa expressão, agora desenvolvo. Como é que eu desenvolvo isso? Produto dos meios pelos extremos. 2 vezes x, 2x, 0,4 vezes 6, 2,4. Beleza? Quero saber só o valor de x, por enquanto. Então, se eu quero saber o valor de x, isolo x. X, então, vai ficar 1,2. Beleza? 2,4 dividido por 2. Bom, sempre que vocês estiverem desenvolvendo problemas, isso não se aplica só à física. Voltem no problema, ou no texto, no original, para verificar qual a pergunta de fato, porque esta é uma passagem. O problema está perguntando sobre o que mesmo, gente? Está perguntando a área da sombra. E eu descobri a medida do lado da sombra. Então agora eu preciso lembrar da fórmula da área. A área é igual a lado elevado ao quadrado. Então, recordei isso. Substituo. Se o meu lado é 1,2, substituo a área igual a 1,2 elevado ao quadrado. E aí eu desenvolvo. 1,2 ao quadrado, o resultado 1,44 metro quadrado. Beleza? Joia. Notem, não falamos mais de propagação de luz, de cor, nada disso. Falamos de geometria. E aí, é importante vocês lembrarem disso. A ótica também é chamada de óptica geométrica. E, portanto, nós temos que nos aprofundar nos estudos relativos à geometria. Ok? Bom, agora uma sugestão. Peguem os exercícios que estão descritos na sequência do vídeo, deem uma olhada, tentem fazer, depois verifiquem a resolução, as respostas, ver se estão de acordo. E para a nossa aula, peguem os exercícios que foram encaminhados para vocês desenvolverem. Daqui mais uns dias eu continuo postando o restante dos vídeos tratando de ótica. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!